Professor Pereira, eu aqui me sinto assim engrandecido e enaltecido por estar aqui presente, primeiro nessa televisão de importância e de repercussão, por esse brilhante trabalho, esse espaço que foi aberto para divulgar, né, essa nossa cultura, esse incentivo à literatura, e a gente que tem acompanhado quantas pessoas que eu me sinto assim, pequenininho, que já passaram por aqui, de renomes nacionais, internacionais, professor Esté Abreu, tantos outros que passaram aqui, para trazer alguma coisa em prol da comunidade que nos assiste nesse momento. Eu fico muito feliz, Pereira, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, é voluntário, quer dizer, são poucas pessoas hoje que se despem de uma carapuça protetora, deixam de fazer muitas coisas em prol da divulgação de um trabalho mais profícuo, mais preciso, em prol da nossa cultura. Ô Paulo, até para ter como referência para o nosso telespectador, como é que são os seus hábitos de leitura, Paulo? Como é que você distribui sua semana? Você lê todo dia, tira um fim de semana para ler, lê no feriado? Como é que funciona? Agora, né, que a gente já passou de certa idade, que a gente aposentou, eu tenho um hábito, eu já saio menos, só quando há necessidade para colaborar com algum amigo, com alguma coisa. Então eu fico muito em casa, e dentro da minha casa eu gosto muito de ler. Eu tenho uma biblioteca em casa. Eu cultuo muito a literatura em todos os sentidos. Eu leio de manhã, de tarde, de noite, durmo lendo, acordo lendo, aí eu paro um livro, pego outro, começo a ler outro, depois dou continuidade. Quer dizer, eu fico buscando referências. E isso é desde pequenininho que eu faço isso. Desde pequenininho que eu busco as essências, as origens, e principalmente, Pereira, eu acho que o maior de todos os livros, onde você vê tudo que está escrito, você vê Bang Bang, você vê de tudo nele, está do lado da minha cama. E quando você encontra a essência que esse livro quer transmitir, que é a Bíblia, aí você descobre a essência de tudo mais, de todo o resto. Você tem como referência, assim, a gente fala escritor capixaba, né? Tem gente que não gosta, porque o escritor que é capixaba também é escritor brasileiro. Sim, com certeza. O livro dele chega também no ambiente internacional. Tem um escritor do Espírito Santo que você tem assim como referência? Olha, eu admiro, eu acho que o escritor, ele não tem pátria, não tem nação, não tem estado, não tem município. Ele é escritor. E a escrita dele é para todo mundo. Mas você tem referências que você realmente tem que pautar, porque são pessoas que têm um caminho bem mais longo, um conhecimento bem mais profundo. Eu, por exemplo, tenho admiração profunda do Dr. Matusalém, que é uma sumidade, é um cabedal de conhecimento que poucos têm. Professor Esté Abreu, Teodorico Boa Morte é um cara simples, humilde, que viveu uma vida humilde, trabalhando, mas é um cara que tem um potencial cultural que é só quem conhece sabe. E Levi Basílio, Marcos Arrébola, Pedro Paulo, que acabou de escrever um conto. Quer dizer, se a gente for citar nomes, sabe? Agora, a essência da coisa é você buscar o quê? Aquele lado que mais se adequa a você, que mais atinge a sua linha de pensamento. E esses que eu falei são pessoas de uma vivência, fora os outros que eu esqueci, que são tantos. Aqui, como eu te falei mesmo, um de Linhares aqui, o Antônio Bezerra. Poxa, o cara, ele tem um potencial cultural incrível. Eu tive aqui na Câmara, vi a homenagem que foi feita a diversos escritores, e muitas vezes alguns desconhecidos. Alguns que não chegam no estrelado, né, como alguns que têm potencial, mas que têm uma capacidade tão ou maior do que quem está no estrelado. Ô Paulo, quando você lê um livro, a leitura ficcional, né, lê um romance e tal, o que normalmente você procura na história? Você procura emoção, alguma coisa que tem a ver com a sua vida pessoal, o destaque na caracterização do personagem, na composição do personagem? O que normalmente você busca numa literatura ficcional, Paulo? Ô Pereira, eu acho que quem busca uma leitura tem que primeiro, porque tem livro que você pega, quando você abre, na primeira página você já desiste de ler. Não, esse livro não me prendeu, não. Mas tem livros, são simples, que você busca a essência dele. Quer dizer, é o princípio, meio e fim, mas que se resume em 3, 4 palavras. Como eu disse para você, O Pequeno Príncipe.
Simples. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, quer dizer, quem roubou meu queijo... Tem frases que são eternas. São, né? Eternas, que seja eterna enquanto dure. Quer dizer, são essas coisas que nos fazem a própria Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você começa a se autoanalisar. Que verdade? A verdade é ter fé em Deus? Ou a verdade é buscar a essência do ser humano? Amar ao próximo? Será que eu sou verdadeiro? Quer dizer, você começa a se auto-julgar dentro daquilo que você está lendo. Aí você se autocritica, se autoanalisa. Esse, por exemplo, como Quem Roubou Meu Queijo, Onde Perdi Meu Queijo, esse livro é fantástico, porque te ensina coisas, mesmo eu, que já estou velho, já estou rodado pra caramba, nossa, eu aprendi coisas, eu descobri coisas que eu deixei passar na minha vida, que eu tenho que resgatar, que é o afeto, a relação, a atenção, quer dizer, a arrogância, a prepotência, a vaidade. Então, coisas que a gente... não tem sentido, porque você não leva nada. Pro mesmo buraco que eu vou, todo mundo vai, é o mesmo palmo de terra que eu vou tomar na cara, todo mundo vai tomar. Então, quer dizer, a essência da vida é uma só, é o relacionamento, é o estar bem, é o você repassar coisas boas. O contato, Paulo, com as histórias contadas nos livros, né, os personagens que você conhece e tal, eles dão essa contribuição para que a gente possa resgatar a nossa humanidade, né? o ser humano melhor que nós podemos ser? É disso que você está falando? Ô Pereira, eu entendo o seguinte, é na literatura, são em obras que você descobre seu tesouro. Porque cada uma delas, cada autor, cada escritor quer passar uma mensagem, quer passar alguma coisa de importante que ele passou, que ele viveu. Obviamente, nós temos aí livros que fogem a todo esse nosso momento existencial, né? Então, esses livros, não que sejam ruins, podem até ser bons para uma certa etapa, para um certo pessoal, mas não é a essência da coisa. Nós já trilhamos, você e eu, uma vasta jornada aí pela frente. Nós procuramos o quê? Nós já pegamos o carvão, já trabalhamos o carvão, estamos tentando agora, começou a aparecer o diamante. Então a gente procura selecionar mais. É igual, Pereira, quando você convida alguém para ir na sua casa, você quer vou oferecer uma muqueca para você o dia que for lá em Nova Almeida, eu tenho que ter o quê? Eu vou te oferecer? Eu tenho que ter uma muqueca bem feita, tem que ter os temperos bem feitos, eu tenho que saber trabalhar para chegar no ponto correto, Pereira. E a literatura é isso, é você buscar a essência daquilo que você está lendo e absorver aquele ensinamento que aquele livro quer te dar. E todos eles têm um ensinamento para te dar, para se achar. Um livro que eu li há 15 anos atrás, 15 anos depois, 15 anos de vivência, de aprendizado, naturalmente eu vou ter uma outra percepção da mesma história, não é isso? A cada tempo da vida da gente, a gente percebe a história de uma forma diferente. Né? Eu entendo o seguinte, a gente é que nos adequa àquela literatura, àquela história. Muitas vezes no início a gente não entende, não aceita, mas o passar do tempo, quando os cabelos da gente vão ficando branco, né, a idade começa a se avançar, que você fala, puxa, eu li esse livro há 20 anos atrás e hoje ele me serve de referência, ele me serve para me analisar. Puxa, eu não sabia, pô, estou passando por isso, cara, que legal. Alguma coisa da história que lá atrás você não percebeu, agora você consegue perceber. Com certeza, Pereira. Olha só, eu li o Pequeno Príncipe quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Você fala, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Aí você perde horas. A pessoa que lê... Passa um filme, né, Paulo? Não, você perde horas analisando a sua vida. Puxa, quantas pessoas passaram por mim, quantas eu menosprezei, quantas eu cativei, cadê meus amigos que eu convivi com eles? Porque a força da vida, o rumo da vida, nos fez tomar outras direções. Muitas vezes nós alcançamos degraus, outros desceram degraus, mas nem por causa disso eu não sou responsável por aquele amigo que eu construí há anos atrás. Ô Paulo, de toda essa trajetória, para a gente fechar esse encontro, né? De toda a sua trajetória, como é que tem sido a sua experiência de escrita? Olha, como é que você tem feito? Você faz um planejamento, eu vou escrever um novo livro, aí vou planejar escrever 3 dias por semana,
Você escreve no período da manhã quando acorda, você escreve a qualquer horário do dia, quando a inspiração vem. Como é que tem acontecido com você, Pereira, eu quero entender o seguinte, a escrita, ela é uma coisa que vem de dentro da alma, ela vem de dentro de você. É igual, tem dias, por exemplo, que você está sem fome, não tem vontade de comer nada, você não come nada, toma um copo d'água, acabou. Tem dia que você está com fome, aí que você come. Aí a sua mulher fala assim, você está comendo demais. Não, eu estou com fome, vou comer. A mesma coisa é a escrita, Pereira. Ela vem de dentro de você. E a inspiração não tem dia, não tem hora, não tem momento. E você começa a devagar, a pensar e a colocar no papel sem pensar muito. Eu tenho dia que acordo 3 horas da manhã, vou para o meu escritório e começo a escrever. Quando eu vou ver, já deu 5 horas. Tem dia que é 2 horas da tarde, eu vou voltar para casa, eu começo a escrever. E quer dizer, eu não me detenho assim, eu escrevo poesia, eu escrevo romance, eu escrevo sobre técnica, porque eu fiz ciências políticas do exterior, eu escrevi um livro que eu fui obrigado na tese minha, de ciências políticas, que resumiu 10 livros sobre família, bem comum, o homem em relação consigo mesmo, quer dizer, sobre vários temas. Mas eu me prendo muito, eu me pauto muito, sabe? Antes de eu começar a escrever alguma coisa, é no relacionamento, na afetividade, na importância das pessoas se entenderem que a vida é 2 pontos, que você vai sair de um ponto e vai para o outro, não importa se você vai fazer curva ou se você vai reto. E a leitura te colabora muito com isso, porque ela te dá uma amplitude, ela te dá um lastro, ela te dá uma abertura, e tem uma gama de livros, de autores, de escritores, em todos os segmentos que você precisa. Basta você ir buscar. E a partir do momento que você descobre, você começa a não querer perder mais.